profundo de silêncio e também de assentamento, percebendo a tua força, a tua luz, o teu sentar aqui. Inspirando bem profundo, soltando ar suave, deixando com que as forças interiores possam fluir livremente sobre você. Abençoado seja a nossa noite, que as bênçãos cheguem a todos nós. Com os olhos fechados e num estado de silêncio, busque a concentração em você. Que as forças da luz tragam a iluminação ao gênero humano. Que o espírito da paz se espalhe dentro de nós, em todas as nossas ações, em todos os movimentos, em cada palavra ou gesto. Possam todos os seres, de coração pacífico e amoroso, encontrar o cedro da paz e com ele invocar a luz de uma nova era, na esperança de que tudo se constrói no amor e na paz, na cooperação e na vontade. Possa o perdão ser a nossa escolha principal, para que possamos reaprender uma nova forma de viver e coexistir. Que venham os anjos, arcanjos, Elohim, serafins, adentre a porta de nossa casa, abra o portal de nossos corações, para que juntos possamos reaprender essa nova reconexão com essa maestria. Que o poder dos anjos nos ouça. Convoque em seu interior a força do mestre em você. Para que você entenda que você faz parte da mudança que esse planeta tanto convoca a acontecer. Que os senhores do karma possam, com seu pilar de luz, arrancar de nossas entranhas aquilo que nos impede de viver a profundidade do nosso espírito. Que possamos tirar dos olhos o véu do esquecimento daquilo que somos em realidade, luz e espírito em verdade. Que a bruxa, a feiticeira, a maga possa ressurgir no caldeirão de nossa consciência, para que aprendemos a rodar de forma sublime, construindo um novo território, afastando e protegendo o mesmo. Chegou a hora da força e do poder dessa consciência do feminino. E que ela alastre, se expande, cure, transforme, renove.
que o Ser Supremo, na qual chamamos de Deus, de Es, a luz, possa reinar. Vinde, ó glorioso Yeshua. Abra o nosso território de sabedoria e fé. Porque nós não precisamos mais crer, porque nós já sabemos quem somos e quem tu és, ó irmão. Chegou a hora da luz e do amor. Porque esse cavaleiro está entre nós. O amor, por levar o ensinamento dele adiante, está aqui. A ajuda está aqui. Aproxima-nos daquele que viu e que ainda mostra o caminho. Que todo o domínio descabível de energias má coordenadas, forma pensamento, possa terminar agora. Dentro da nossa vida e como fora dela. E ao entorno dela. E para além dela. Porque és tu, ó grande Espírito, que nos traz nessa noite a luz do amor mais sublime, da consciência potencializada de nosso propósito, que as nossas pequenas vontades se tornem vontades, a vontade do grande Espírito. E que o centro dessa nossa vontade seja a vontade de reconstruir com sabedoria e amor a obra do grande Yeshua, da inteligência e do verbo, que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir. Que os nossos olhos estejam prontos para ver. Que a nossa fala seja o silêncio. Sagrada árvore da vida, que flui no cerne do nosso ser. Ensina-nos a enraizar e caminhar com equilíbrio. Ensina-nos a partilha, o abrigo. Ensina-nos a ter compaixão, amabilidade, para que possamos sempre
unir o mundo do alto com o mundo de baixo. Ensina-nos a permanecer fortes durante as tempestades, durante os ventos e vendavais de nossa própria vida, para que nos tornemos fortes. Ó sagrada árvore da vida, que com toda a sua sabedoria nos oferece a vida maior. Abençoado seja. Visualize, perceba e sinta nesse exato momento uma convocação a você, uma mensagem a você, um caminho direcionado a você. Perceba, sinta uma percepção suave e sutil. E o que essa mensagem quer te convocar? Qual é a mensagem que chega para você? Agradeça. Inspira profundo e vai soltando o ar devagar. Inspira profundo e solta o ar. Pega caderno e o lápis e escreve uma palavra, um símbolo que traz para você hoje. Sou um ancião na compreensão do que é morte. Eu expando e escureço, fio a teia da existência. Recuando amadureço, reencontro minha essência. Sou luz pálida da noite. Sou o breu em pleno dia. O furor do movimento, essa fatigante calmaria. Sou abuelo, sou herê, sou cigano, sou você. Sou abuelo, sou herê, curandeiro, sou você. Muito bom, meus amores. Mãe, Vamos lá. mãe, você é uma rainha. Ah, muito obrigada. Mas
Mas eu não preciso andar com esse de rainha. A gente pode deixar aqui no altar, tá bom? Ó, depois eu coloco, tá bem? Muito bom, meus amores. Eu vou quebrar o protocolo, porque a gente está no começo do mês, para falar das energias do mês de junho, coisas importantes que a gente pode fazer, tá bom? Então, vamos lá. Tô pensando por onde eu começo, desculpa. Mês de junho. Mês de junho é o mês do solstício, né? Metade do ciclo. Metade do ciclo representa que tudo que você caminhou até aqui e que não deu certo e você tá insistindo, não insista. Encerre agora. Tá bom? Então, relações, trabalho, novos projetos, qualquer coisa que você começou a fazer em janeiro, fevereiro e que chegou no mês de junho e você ainda tá tentando fazer isso caminhar, a dica é deixa isso de lado. Não é nem para desistir, mas se até agora não aconteceu, não leve isso para frente. Muda o olhar. O mês de junho, eu gosto muito de uma frase, quero convidar vocês a anotar essa, que diz assim: o todo descansa na parte, e a parte só tem um sentido pelo todo. Eu acho que junho, ele comporta essa frase. O todo, a consciência daquilo que é grandioso, ele descansa em nós, na parte que somos nós. E essa parte que somos nós só tem sentido pela grandeza desse todo. Então, quando a gente acha erroneamente que o sentido da nossa vida é o trabalho, é os afazeres, a gente tá fadado a perder o sentido maior da nossa existência. Se o todo descansa em mim, esse que eu sou só tem sentido na vida se eu estiver conectado com esse todo. Então, o mês de junho é o mês do solstício, né? Logo, logo vou abrir aí o Conselho Celta para as novas futuras integrantes e para quem for refazer. Então, o inverno tem o seu solstício, que é o ponto maior de escuridão. Significa que a luz vai estar mais distante. Mas isso, a gente quando olha isso, quando eu digo a luz vai estar mais distante, aí a gente faz, sabe o quê? A gente entra na dualidade. Ah, se a luz vai estar mais distante, quer dizer que a sombra é uma coisa ruim. Não, não é uma coisa ruim. O problema é como eu vou viver na escuridão. Pensa quando você acaba a luz na sua casa e você não sabe como vai voltar. No primeiro momento é um breu. Você fala assim, nossa, eu não consigo enxergar nada. Mas de repente os olhos começam a se acostumar com a escuridão. Parece que você vai vendo as coisas diferentes. Vocês já perceberam isso ou só eu que tomo esse olhar? A Ju tá fazendo sim. Aí parece que você fala assim, nossa, tava muito escuro. Agora, peraí, não tá tão escuro assim. O que isso significa? Simbolicamente, significa que a luz em nosso interior e que a escuridão, ela não é tão ruim assim. Percebe? A escuridão, o inverno, por exemplo, para os sadhus, era o ápice de conexão. Por quê? Por que as meditações de madrugada são melhores do que as meditações ao meio-dia? Vocês sabem por quê? As meditações de madrugada, a Martinha fez, eu não sei. Martinha, você já tá fazendo quase um indiano, você fez um tiquê para mim, ó, igual indianos, não do indiano. Sabe por quê? Porque de madrugada tá todo mundo silencioso. Não tem tantos vrites do inconsciente coletivo.
Ao meio-dia já tá todo mundo no caos, já trabalhou, fez. Então a tendência do solstício é trazer você o quê? Para esse centro meditativo. Por isso que os sadhus no inverno subiam a montanha para escrever, para canalizar. É o maior impulso de Shruti e Smriti. Em sânscrito, aquilo que eu escuto e aquilo que eu recordo. É nesses momentos que a gente recorda de coisas que são importantes e fundamentais na nossa vida. Por que a gente não recorda no verão? Fala para mim como é que vocês estão no verão. É simples assim, vamos olhar com a consciência celta. Por que você não tá no verão? Porque no verão como é que você tá? Vamos à la praia. Tá todo mundo aqui. Ai, que delícia! Ai, vamos dançar. Tá todo mundo. E faz parte, que bom. Não tô dizendo que é isso errado, não. Mas o inverno nos convida a silêncio. Nos convida, Shuruti Smriti, preciso recordar de coisas importantes. Preciso lembrar de quem eu sou. O inverno é a recordação de quem você é, né? Quando a gente tem frio, o que a gente faz? Contrai. Pensa nesse lugar. Não é uma contração de dor. Ai, que coisa ruim, não vai ter luz, vai ficar... Não é sobre isso. Esse mês, aí voltando, saindo do Celta e voltando pro mês, é um mês do equilíbrio, é um mês do recolhimento, é um momento que tudo precisa ser revelado. E se tudo é revelado, é tudo revelado. Aquilo que é bom e aquilo que vocês acham que não é bom. E eu não quero que vocês olhem para a dualidade, porque a gente tem mania de achar assim, eu tenho uma sensação, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai comer pela primeira vez, sei lá, pensando em alguma coisa bem ácida. Sei lá, pela primeira vez eu vou chupar limão. E eu nunca chupei limão na minha vida. Pela primeira vez eu vou fazer isso. Então eu ponho a língua. Isso é muito ruim. Já viu a criança quando pega um limão de uma vez? Mas depois ela vai começando a entender e saborear aquilo. Como eu vou saborear isso? Eu acho que o mês de junho é o aprendizado, é aprender a saborear. Porque a gente tem muito em nós de subjugar o nosso ego quando as coisas e eu não reconheço aquilo, quando eu não reconheço o sabor daquilo, eu sempre vou julgar como ruim ou como estranho. Eu nunca pego uma coisa pela primeira vez. Uau! Nossa, eu tenho que degustar na minha papila. E normalmente, quando eu tenho algum sentimento que eu não reconheço, uma coisa você vai falar assim: ah, Luciana, pensei eu, né? Ah, mas quando eu pego um doce que eu gosto, aí eu falo, nunca comi aquilo, como falo, uau, que delícia. Peraí, você já experimentou açúcar. O doce pode ser diferente, mas o açúcar você sabe qual é o gosto. Então não vale isso. Você já viu uma criança que nunca ficou muito tempo sem comer, nunca comeu açúcar? Quando pega açúcar, tô lembrando do filho da Josi agora, que tá aqui na minha frente. Tipo, não, pegava o doce, aí a Josi pensando que ele, uau, ia falar que delícia, brigadeiro, chocolate, ele fez, acho que eu não gosto. Percebe? Como assim não gosta de chocolate, brigadeiro? Não. Toda vez que a gente experimenta uma coisa pela primeira vez, a primeira informação que a gente tem, ela é negativa. Então, o que eu quero trazer? Que o mês de junho, ele vai trazer todas as coisas, então não faz dual. Tô sentindo uma coisa, eu não sei o que é, ruim. Eu nunca digo assim, ai, tô sentindo uma coisa diferente. Ai, que bom. Não, eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti. Isso não é bom. Isso é ruim. Percebe? Faz sentido quando vocês escutam? Muito bom. O que eu quero trazer? Que o solstício de inverno, aí vou voltar para a roda do ano. Peraí só um pouquinho. Deixa eu ajustar o pequeno com o Léo, peraí.
Então, por que Yuli, que é o festival dessa deusa, que é feita no inverno e no hemisfério norte, é feito no final do ano? Simbolicamente, essa roda do final do ano nos convida a fazer a árvore de Natal, que a gente acha que é católico, mas não é nada, é bem celta. Por que a gente faz a árvore nessa época de Yule, lá no hemisfério norte? E coloca sempre uma estrela na ponta? É para a gente não esquecer que no inverno a nossa consciência tem que estar apontada para o alto. A estrela tem que estar brilhando em nossa consciência. Percebe? Por isso, não importa, nós estamos no hemisfério sul. Mas o que é importante fazer? Faça uma guirlanda na sua casa. Traga ramos de limão para tomar banho. Um ótimo. Ou faz uma guirlanda com galhos de limão e deixa secar. E depois você queima. Porque o inverno nos pede esses espaços de... O limão é aquele lugar que traz uma limpeza generosa, sabe? A folha do limão é um lugar... Vocês estão me ouvindo direito? Eu tô escutando um chiado e tô tentando tirar aqui e não tô conseguindo. Vocês estão me ouvindo direito? Tá bom, tá bom. Tá bom, faz a guirlanda, faça suas preces, proteja sua casa. Para quem é do Saravá, espada de São Jorge, sabe assim? Proteja sua casa, porque se você não vai conseguir colocar, ou em algum momento vai perder a sua estrela, o que isso significa? Vou me perder em consciência, a tua casa está protegida. É como hoje eu tô vendo no escuro, mas será que eu vou passar o inverno inteiro olhando, vendo tudo? Mas não tem problema, porque se isso acontecer, eu protegi minha casa. O solstício está chegando, eu vou ver se eu faço alguma coisa. Vai ser, acho que, eu não sei se é 18, 20. A gente pode pensar em fazer alguma coisa junto. Então, esse mês, ele nos convida a fazer todas as mudanças que precisamos, que seja necessária, para que você não leve esses 6 meses do início e o que teve de, puxa, isso aqui não foi bom, né? Como é que eu vou ressignificar para os próximos 6 meses que vai chegar? Então, dica, cuidado com a ilusão. Não viva na ilusão. A ilusão, ela é forçada por situações que não deu certo, sabe? Você continua persistindo. A ilusão te coloca. Junho vem com esse lugar. Sai das suas ilusões. Às vezes o que você tá vendo não é uma cobra, é uma corda. Você tá dando muita cuidado em junho para não dar muita ênfase naquilo que no verão você não daria, sabe? Tipo, nossa, tô dando muito pano para manga, como diziam os antigos. Então toma cuidado com isso, tá? Vibremos em ondas magnéticas, envolve teu corpo, tua casa, mantenha luzes acesas. O que eu falo de luz acesa? Não é a luz da nossa casa, é a nossa luz interior. Quem tem lareira, acenda a lareira. Quem tem caldeirão, acenda o caldeirão. Faça mais fogo vivo em casa, quem tem oportunidade. Muitas coisas boas acontecem no escuro, né? Para pensar que os melhores romances, o melhor amor é feito no escuro, não é? Quando um começa a tatear e descobrir o outro, não é lindo isso? É um pouco sobre isso. Então, não olha junho como uma coisa ruim, né? Tá bom, esse é um ponto. O que eu quero trazer agora como uma parte importante? A gente falou no mês de maio as vibrações, né? Há uma forte vibração que vai entrar por conta do solstício de cura mesmo.
Só que ao mesmo tempo, a gente vem caminhando no início com uma frequência de captura, uma frequência de desumanização. O que é desumanizar? Tirar de nós a humanidade, aquilo que é mais sublime, aquilo que é sutil e sublime em nós. Desumanizar aquilo que é. Tô pensando se eu não sei se vocês viram. Os chineses anunciaram que eles estão pegando o DNA dos animais e fazendo uma conjunção com o DNA humano. Vocês viram isso que eles anunciaram? Se eles estão falando isso agora é porque eles já estão fazendo há muito tempo, né? Pegando o DNA de um animal e DNA humano e tentando ver o que vai dar. Se eles estão tentando ver o que vai dar, porque eles já estão vendo o que deu, né? Então, existe uma onda de experimentos assim acontecendo por conta desse lugar de desumanização mesmo, né? Vocês não acham que a inteligência artificial entra nesse nosso momento simplesmente aleatoriamente? É como uma forma de captura também, né? Uma forma de capturar, uma forma de robotizar todo mundo, uma forma de colocar todo mundo a serviço de essa massa a serviço de pequenas pessoas, né? Existem especulações de experimento de vinculação com seres. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá bom? É isso, mas fiquem com isso. Acho que isso aí é o suficiente para vocês entenderem o andamento, né? Então, esse momento nosso de junho é um momento que a gente tem que prestar atenção com capturas, né? Porque esse lugar de capturar mesmo, de capturar nossas ideias de aprisionamento, de tirar de nós a nossa humanidade, o nosso centramento, a nossa, sabe, nossos poderes e a nossa vontade. Nossa, eu tava com um ânimo, uma energia de ânimo de fazer as coisas e perdi tudo. Aonde foi que você perdeu? É, na verdade, quem foi que tirou, né? Então, observa isso. Então, existe uma violência estridente que a gente pode ser considerado como um sintoma, uma patologia, né? Que é a ignorância da existência. É o esquecimento do ser maior, isso. Nos últimos séculos, e a gente vê isso nesse momento planetário, um exercício de uma razão muito imperialista, que hipertrofia o ser, né? E que divide, que fragmenta, que vai gerar fronteiras. Cada um de nós, a Terra, eu já falei disso, a Terra tem seus chakras. Porém, o nosso corpo o nosso corpo inteiro é o próprio planeta. Cada território tem um filósofo que diz assim: cada um de nós é uma parte de um território. E o território de Jerusalém, aquele pedaço, é o território da verdade sublime. E é sempre o território que mais crises tem. Porque a verdade sublime, ela é embotada para não chegar até nós. Aquele território vibra e pulsa a consciência, mesmo que ninguém diga nada. Aquele território quer emergir do solo a verdade, é o pilar da luz.
mas acontece um embotamento, um fragmento, gerando os tipos de fronteira da qual a gente vê hoje, de diversos outros territórios. E eu tô falando de uma coisa macro e que envolve o nosso sistema, mas que a gente precisa olhar para o micro de nós mesmos quando a gente coloca fronteiras e barreiras, conflitos e dilaceramentos em nosso próprio ser. Então, acho que a gente sofre muitas vezes de uma anemia da inteligência dos símbolos, da consciência que é mais transpessoal. A gente não olha mais para os símbolos. A gente não conecta mais com a mente intuitiva, com as sensações. Eu não posso sentir, tomo um remédio porque eu não quero sentir. É isso que a maioria das pessoas fazem. E o mês de junho, ele traz esse lugar. Se você não se permitir que as coisas cheguem, você vai começar a falar que você precisa tomar remédio, porque eu não quero sentir. Ai, gente, olha esse bento, que riqueza da tia Lu. Então, a esperança está na mão dessas crianças, né? Da nossa educação em relação ao que essas crianças vão fazer com essa catástrofe que nós fizemos aqui, né? Então, Pierre Weil, ele chama tudo isso de normose, a patologia da normalidade, a fantasia da separatividade. O ego, ele não é ruim. O problema é que muitas pessoas usam o ego no lugar do diabolos, né? Que é o lugar da separatividade, da fragmentação. Então, toda essa violência no nível social, ambiental, cultural e do feminino é o próprio egocentrismo daquilo que olha para o próprio umbigo e não consegue olhar para o outro, em que não reconhece a mãe em sua totalidade. A mãe do céu e a mãe da terra e a mãe que te deu a vida. Sem a mãe nós não somos nada. Por isso temos que apaziguar, seja a nossa mãe terrena, e voltar os nossos olhos à nossa mãe astral, para que a gente não dilacere o nosso ser e que a gente possa resgatar a nossa dimensão transpessoal, a nossa consciência simbólica, a nossa consciência, que todo mundo não gosta dessa palavra porque foi mal usada, a nossa consciência mística, que se traduz por essa consciência que não é dual, que é geradora de amor. A dualidade não está na mãe. A mãe, quando tem 2 filhos, ela ama. Tô olhando aqui a Aline. Ama incondicionalmente os 2. Ela não é dual. Eu amo mais esse do que aquele. Eu amo. Não digo esse eu amo porque tem aquilo e aquele eu amo. Não, eu amo. Não consigo mensurar e dividir. Amor é amor, não é dual. Quando se ama, se ama. Alguém diz para você: "Ah, eu te amo 10%". Não existe. Quando se ama. Ninguém consegue amar 10%. Acho que eu tô te amando. Não, se você acha que ama, você não ama. Porque o amor é a atmosfera da não dualidade. É a dimensão daquilo que é o maior símbolo de todos. É a mística do ser. Então, a tarefa nossa, nesse mês de junho, eu gosto muito dessa coisa do Jung, proposta por Jung, que ele fala que é a nossa meta de junho, para mim, essa proposta de Jung, que fala que é desenvolver um bom ego, enraizar no solo de cidadania, cura as suas feridas, pacifique seus conflitos, apazigua os seus temores. Volte para aquilo que não é dual. Certo, errado, fácil, difícil, preto e branco, alegria, tristeza, saúde, doença. Você está o tempo todo caminhando nesse lugar. Ou eu tô bem, ou eu tô mal. Eu não consigo achar um caminho Nossa, você já é um ser pleno. Eu não consigo achar a plenitude, porque eu tô sempre achando que eu preciso fazer uma escolha. Isso é bom, isso é ruim. Não existe. Aí vou de novo falar a frase de um mestre budista que dizia assim: Buda salva
as pessoas de bem. Imagina o que ele não faz salvando com os ladrões. Porque Buda salva a todos. Então, a consciência de Deus, essa consciência mística, ela não faz escolha para salvar. Ela salva. Quem faz escolha somos nós. Percebe? Então, eu acho que o mês de junho nos convida a reconhecer essa proposta de achar a não dualidade, e o isolamento nos pede para olhar para o ego. O ego infantilizado, o ego... eu gosto muito da roda, da Tanka, a roda do budismo. E tem uma parte da Tanka que ela vai mostrar todos um dia a gente pode estudar isso junto, eu trago isso como palestra. Ela traz todo o caminho onde cada indivíduo às vezes se comporta, né? E eu vou te dar dois na primeira tem 2 mundos. O primeiro mundo é o mundo dos deuses. O mundo dos deuses, tava vendo um meme, mas é bem isso, ó. O mundo dos deuses é quando chega inverno, todo mundo vai para Campos de Jordão. Não é isso? Chegou inverno, esse é o mundo dos deuses. Eu vou para Campos de Jordão, quero ficar naquele hotel, fico naquele hotel caríssimo, pago aquele vinho caríssimo e esse é o mundo dos deuses, né? Esse é o ego. E quando você pensa, o mundo dos deuses é alguém deusificado. Não, na visão budista, não. Então, é a pessoa que se acha Deus. É a visão do ego. E do lado desse mesmo mundo, tem os semideuses. É tão bonito isso. Os semideuses é assim, ó. Eu não tenho condições para ficar, eu tenho condições para ir para aquele lugar, mas não tenho condições para ficar naquele hotel. Então eu ando pela cidade pensando, um dia eu vou ficar naquele hotel. É aquele que não é Deus, mas tá sempre querendo estar ali e nunca tá satisfeito. Porque se eu tô aqui e nunca tô satisfeito, percebe que o ego do Deus é, eu preciso mostrar que eu sou Deus. Preciso sentar aqui, sabe? E os semideuses, ele também nunca vai ser feliz, porque ele tá sempre querendo algo. Ele tá sempre querendo, ele nunca é feliz porque ele nunca tá no lugar que ele gostaria de estar. Porque sempre tem um ponto mais para cima, então ele nunca tá feliz. Então, no budismo, ele traz esses aspectos do mundo como se fosse a relação do ego. Só que sabe qual é a coisa mais bonita quando você olha essa tanca? Que em cima de cada mundo há um bodhisattva dizendo assim para você, não importa onde você esteja, quando você quiser se render a isso, aqui estou eu. Quando você quiser sair desse mundo, aqui, esse é o meu caminho. Então não importa se você é Deus, semideus, se você está no mundo dos animais, no mundo do inconsciente, não importa que mundo você esteja. Como é que seu ego funciona? Não importa como seu ego funciona. O que importa é se eu vou sujeitar ele ao self. O que importa é se eu reconheço esse ego. Se eu dou sentido a esse ego. Percebe? Acho que eu tô falando muito. Vou terminar. Tô olhando minhas anotações. Vou terminar trazendo a história budista que um monge não podia tocar em nenhuma mulher e ele tá com seu discípulo caminhando e ele vê uma mulher precisando atravessar o rio. Ele pega a mulher, coloca a mulher do outro lado e continua silenciosamente com o seu discípulo carregando. O discípulo não aguentando, toca no mestre e diz assim, você disse que a gente nunca poderia tocar numa mulher e você acabou de tocar em uma. Ele diz, eu peguei aquela mulher e coloquei ela do outro lado do rio e você continua caminhando com ela até agora. O nosso ego é esse ponto. O tempo todo fazendo com que a gente
Não pare. E junho nos pede ao contrário. Nos pede silêncio. Completude. Voltar para aquilo que é. Ande no inverno, você tem que ir aconchego com pessoas que você gosta, com amorzinho, com amigos, sabe? É isso, o inverno nos pede isso. Tá bem? Vou dar uma pausa. Falei. Estão com os olhos fechados? Traz um estado profundo de silêncio. Eu ouço sua voz. Suas palavras são fortes, como 1 milhão de búfalos galopando ao longo da estrada do meu ser. Que o animal que me acompanhe possa desdobrar o meu território e me acompanhar em cada jornada, para o alto e para além. Suas palavras são sábias, sua voz é forte. E eu me recordo que caminhar com você é caminhar na paz, no amor e na vida. E não mais na discórdia, e não mais nas brigas. Eu ouço o chamado do meu povo e elas dançam lindamente para mim, me convocando a voltar para o meu território. Eu ouço a música e ela é a sagrada sabedoria que vive no meu íntimo. E como uma única nação, eu me recordo de como é viver junto, preenchida de sonhos, de verdade, trazendo para dentro, para dentro, para dentro, aquele território que é meu. Abençoado seja a nossa noite, abençoado seja o território da qual nós viemos e que ele nunca possa ser esquecido. Inspira profundo, solta o ar. Namastê, meus amores. Ótima noite.